Começando mais um Eurovlog, dessa vez para falar de quartas de final. Quartas de final chegaram, tivemos as oitavas, eletrizante, mas acredito que dentro do normal, sem grandes zebras. Mas é isso, vamos falar das expectativas para as quartas de finais que nos aguardam. Primeiramente, deixe seu like, inscreva-se no canal, dê essa moral pra gente, deixe seu comentário. Valeu, tamo junto. Cara, vamos começar então falando. Primeiramente, vou passar uma pincelada rápida pelas oitavas pra gente falar o que aconteceu um pouquinho. Vamos lá. Espanha e Geórgia. Cara, jogo interessante. Esperava, assim, era dentro do esperado, né? Assim, um jogo com a Espanha martelando mais e Geórgia fazendo contra-ataques rápidos. Foi o que aconteceu. Geórgia saiu na frente depois de uns 15, 20 minutos de pressão intenso da seleção espanhola. Conseguiu fazer essa criação de jogada, ataques rápidos, com 2, 3 toques eles já estavam no campo de ataque. Foi assim que saiu o gol da Geórgia, mas quando martela muito, não tem como. A gente já esperava que a Geórgia fosse tomar um gol, tanto no primeiro tempo ou tanto no segundo. A Espanha chegou a sentir um pouco o gol, mas logo já retomou o domínio do jogo. Jogo que a Espanha no segundo tempo fez talvez um segundo tempo dos sonhos. Fez um bom segundo tempo mesmo, tanto com a marcação-pressão, tanto com a posse de bola. É o que eu já vinha alertando da seleção espanhola, que faz muito bem. Então foi isso, 4-1 Espanha, mais uma bela partida de Nico Williams, para mim até agora o melhor jogador da seleção espanhola. Yamal também muito bem mesmo, mas acredito que por conta da falta de maturidade, talvez ele não se destaque tanto nessa Euro ainda, mas isso é super normal, né? Mas Fabian Ruiz também, outro belo jogador para mim, depois do Nico Williams, talvez seja o melhor jogador da seleção espanhola. Gostei do Pedri nessa partida também. Olho nele, vai ser importante a atuação do Pedri contra a Alemanha, muito por conta da pressão ali no meio de campo, marcando um Toni Kroos, marcando talvez um Andrich, depende do lugar que ele vai ficar flutuando ali para fazer essa pressão e roubada de bola. Já passando para a Alemanha, falando da Alemanha e Dinamarca, um primeiro tempo assim, bem controlado, sem grandes chances assim para os dois lados, mas uma Alemanha ainda melhor. Teve a questão que o jogo ficou paralisado por conta da chuva, mas no segundo tempo voltou e a Alemanha conseguiu o domínio, conseguiu ter a posse de bola, que é o que a Alemanha exige, e conseguiu dominar a Dinamarca, que infelizmente talvez foi até uma decepção, não pela questão do resultado, mas pelo futebol que apresentou nessa Eurocopa. Um futebol bem fraco da seleção da Dinamarca. Portugal e Eslovênia. Portugal passou nos pênaltis. Eslovênia fez um bom jogo, um jogo bem organizado. Já tinha alertado aqui também sobre a questão do posicionamento esloveno na questão defensiva. Fez um bom jogo, trouxe dificuldades para Portugal, que também alertei com a dificuldade de criar chances de gol, e foi o que aconteceu também. Mas passou nos pênaltis. Uma bela atuação de Diogo Costa, 3 pênaltis defendidos, uma defesaça na prorrogação. Foi o nome do jogo. Portugal teve até o lance do Cristiano Ronaldo, que ele perdeu o pênalti, mas tranquilo também, conseguiu se classificar. França e Bélgica, um jogo muito, vamos dizer assim, cauteloso, até porque quando você entra para jogar contra a França e quando você entra para jogar contra a Bélgica, que a gente sabe que tem jogadores de qualidade, você toma mais cautela para sair para o jogo, uma marcação mais tranquila, mais tranquilidade para rodar a bola também, esperar, gerar espaço, e foi isso que a França fez. A França cozinhou o jogo para gerar espaço com tranquilidade, através de triangulações, fez muito bem feito, rodar a bola com tranquilidade, ter a posse de bola para si, para não gerar espaço para a Bélgica ir vir no contra-ataque. Falei que a Bélgica poderia ficar confortável nessa questão de ter que partir para o contra-ataque e não ter que ficar com a bola. Foi isso que a Bélgica fez. Então, sabendo disso, escalou o Openda, escalou o Carrasco. Querendo ou não, de meio de campo foi só o Onaná e o De Bruyne. Então, assim, foi um time realmente voltado para esse contra-ataque, que não aconteceu muito por conta dessa cautela da seleção francesa. Gol saiu no final, tudo normal. França ainda foi melhor do que a Bélgica de qualquer maneira. Romênia e Holanda. No primeiro tempo, acho que os primeiros 20 minutos foi de grande pressão romena. Esperava até que pudesse complicar mais a seleção holandesa, mas logo depois a Holanda já tomou conta da partida e fez um 3-0. Áustria e Turquia. Aí talvez seja uma zebra. O que a gente espera de
de zebra talvez esteja aqui. Uma Turquia que ganha da Áustria, faz um 2-0, e uma Áustria que até jogou melhor, criou mais chance, é o que a gente esperava da seleção austríaca, que aconteceu, mas por azar, em 2 bolas paradas, a Turquia matou o jogo com o Demiral, que não vai jogar o próximo jogo por conta de suspensão, por conta do sinal extremista que ele fez. Já foi punido já. Inglaterra e Eslováquia. Tá aqui quase uma zebra que tivemos aqui. Mas eu não sei se seria tão zebra por conta do futebol que a Eslováquia disputou. Fez a primeira fase e também fez esse jogo. A Eslováquia no primeiro tempo dominou o jogo, dominou a partida no primeiro tempo. Foi muito bom. Marcação, pressão, sem deixar o Rice respirar, sem deixar o Guerri, o Stones respirar, construírem ali de trás e fazendo ali em cima aquela marcação. Gerou muita dificuldade para a Inglaterra fazer alguma coisa. No primeiro tempo, podemos dizer que a Inglaterra não fez nada. No segundo tempo, talvez ali depois da casa de 70, 80, numa questão de abafa, de estar perdendo, a Inglaterra teve que partir para cima. Consequentemente, a Eslováquia abaixou as linhas. Mas no primeiro tempo e os primeiros 10 minutos do segundo tempo, a Eslováquia não teve medo de jogar, foi para cima, marcou em cima e gerou chances. Jogou melhor do que a Inglaterra, levando em consideração o jogo todo, mas no finalzinho do jogo a gente tem aquela famosa, como eu posso dizer, aura do craque, né? O Bellingham tira uma bicicleta e no iníciozinho da prorrogação o Kane mata. Suíça e Itália, uma massa. Mais uma vez uma massa que a Itália levou. A Suíça jogou muito melhor no primeiro tempo. A Itália não viu a cor da bola. A Suíça teve cautela para girar, uma coisa que eu falei da seleção alemã também. A Suíça fez a mesma coisa, girou, criou espaços e muitos espaços e poderia ter matado o jogo até no primeiro tempo, feito uns 2-3-0 no primeiro tempo. A seleção italiana deu muito mole, o Spalletti veio com a formação de... Cara, não dá para entender o que ele tentou fazer. Ele veio com o El Shaarawy, que não tinha jogado, que tem muito tempo que não faz boas partidas. Veio com... Vou puxar a escalação aqui pra gente falar sobre, criticar essa escalação do Spalletti. Veio com o Fagioli, que também não jogava, o Cristante também que não jogava. Veio com o Darmian do lado esquerdo. Beleza, ele pode até quebrar o lado ali. Mas o Di Marco estava passando mal, não conseguiu jogar. E o Mancini veio no lugar do Calafiori, mas o Calafiori estava suspenso. Então, tipo assim, a Itália totalmente desmanchada e poderia ter tomado mais se não fosse Donnarumma. E poderia ter ido embora mais cedo se não fosse Donnarumma, que fez uma boa Eurocopa. Provavelmente está entre os top 3 goleiros dessa Euro. Mas, passado um geral sobre as oitavas, vamos falar de quartas de finais, expectativas. Cara, esse jogo Espanha e Alemanha, pra mim, vai ser um jogo complicado pros dois lados. Normal de se pensar isso, tá escrito nas estrelas. Mas eu prevejo, por uma questão de pressão, que eu costumo falar bastante da seleção da marcação espanhola, vai fazer diferença. Porque a Alemanha teve dificuldades quando a Suíça marcou bastante o meio de campo, marcou a saída do Toni Kroos, marcou a saída do Robert Andrich e a subida do Kimmich. Teve dificuldades. Então eu acredito que pode acontecer isso muito por conta da movimentação do Pedri, que é muito importante essa marcação, muito por conta da marcação do Fabian Ruiz, que marca muito lá em cima. Então eu acho que isso pode fazer diferença. E nos primeiros 20, 30 minutos eu acho que talvez a Espanha se saia melhor. Se a Alemanha não conseguir se recuperar, vai ser difícil, por conta que é uma pressão da Espanha incessantemente, ainda mais nas laterais. As alas geram muita profundidade e isso é difícil de segurar. Acredito que a Alemanha deve fazer uma marcação dupla no Nico Williams, com o Andrich e o Kimmich naquele lado. Quero ver muito esse duelo do Kimmich e do Nico Williams. E o Lamine Yamal e o David provavelmente devem ir Raw. Não deve ter o Mittelstadt, porque o Mittelstadt é mais ofensivo e o Raw é mais um lateral defensivo. Provavelmente deve ir com ele titular, pensando nessa subida do Yamal. Eu acho que a Espanha passa. Já dando meu palpite, acho que a Espanha passa. Acho um time que está mais encaixado, mesmo a Alemanha está muito bem. E olho em Florian Wirtz, Jamal Musiala e o Gundogan. Eu falei muito da pressão da seleção espanhola no meio de campo alemão. Se o Kimmich, se o Kroos achar uma bola no Gundogan e ele sair da pressão muito bem, olho, vai ser perigoso,
vai tomar a bola nas costas da seleção espanhola e pode se complicar durante o jogo. Se eles começarem a sair muito bem da pressão, uma bola de girar a bola, uma coisa que o Kroos faz muito, de girar o campo num passe só, ali no Jamal Musiala, quebrando muitas linhas, ganhando muitas jardas, vai ser complicado para a seleção espanhola criar alguma coisa. Podemos ter esse cenário também da Alemanha pressionando também, muito por conta de sair na pressão. Vai ser interessante. Jogo interessantíssimo. Portugal e França. Cara, eu acho que a seleção francesa vai tomar uma decisão muito parecida com o que foi na seleção contra o jogo contra a Bélgica. Um jogo cauteloso, ter a posse de bola para si, ter cautela para triangular e criar chances. O Koundé fez esse lado direito, foi muito bem contra a seleção belga. Um Koundé girando espaço, um Kanté absurdo também aparecendo, e o Dembélé também ajudando nessa geração de espaço para o Marcos Thuram, para o Kylian Mbappé, até para o Griezmann vir aparecendo ali no meio de campo. Vai ser interessante. A seleção portuguesa vai ter muita dificuldade mesmo. Eu acho que talvez um contra-ataque, prevejo algo assim, mas vai ter que movimentar esse meio de campo. O Vitinho e o Palhinha provavelmente, eu acredito que vão vir titular mais para conter. Talvez o Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo no ataque, mas o Rafael Leão saiu mal no último jogo, então talvez ele possa fazer uma mudança, trazer um Diogo Jota, talvez trazer um João Félix, que faz muito bem essa criação de sair na pressão, de jogar de costas. Vamos ver. Vai ser um jogão também. Só tem jogão nesses quartos. Holanda e Turquia. Cara, jogo interessantíssimo. Eu acho que o nome do jogo vai ser, mais uma vez, o volante do Milan, o Tijani Reinders. Pra mim, talvez seja o grande nome. É foda falar que ele é o grande nome, porque você tem um Gakpo, que é o artilheiro da Eurocopa. Mas, pra mim, a diferença que ele faz na seleção holandesa é muito importante. Ele e o Scholten são uma dupla de volantes que ajudam muito para gerar criação de jogada do Xavi Simons. O Xavi Simons está criando bastante, muito por conta deles, que consegue achar um passe vertical, consegue aliviar a pressão da seleção holandesa. Então acho que eles vão ser importantes, muito por conta de que você tem um Yilmaz, um Calhanoglu, um Wilds do outro lado, que provavelmente deve vir titular, e um Arda Güler. Então, se vocês conseguirem aliviar essa marcação e gerar espaço para o Xavi Simons, gerar espaço para o Cody Gakpo, a Holanda provavelmente vai ganhar da Turquia. Mas olhando essa Turquia, falei do meio de campo, é importante, vou falar de novo, o meio de campo da Turquia é extremamente importante para a Turquia criar. Você tem um Calhanoglu que faz a quebra, o que eu falei do Toni Kroos, de ganhar jardas com o passe. O Calhanoglu faz isso muito bem, gosta de fazer isso também. O Wilds e o Yilmaz provavelmente vão dar profundidade para a equipe nas laterais. O Arda Güler, não sei como é que ele vai vir, se ele vai ser titular, se não, mas gosto também. O Yilmaz, por mais que alguns jogos tenham jogado como centroavante, cai muito para as laterais. Isso pode ser diferencial para Turquia, para tentar sair de um espectro ali, de um meio de Van Dijk e De Vrij, que se você entrar ali no meio fica difícil você querer criar alguma coisa. Inglaterra e Suíça. Cara, se a Suíça fizer a mesma marcação que ela fez contra a seleção alemã, de marcar o meio de campo, de marcar os volantes, de marcar aquela saída lá de trás, vai ser um bom jogo. Mais uma vez, vai fazer um bom jogo. Acredito que a Inglaterra talvez, por bola jogada, por futebol apresentado, a Inglaterra não seja favorita nesse jogo. Por incrível que pareça, a Suíça eu vejo depois do jogo contra a seleção italiana, uma Suíça bem madura, uma Suíça que tem boas peças, uma Suíça que cria muito, né? O que a gente fala de criar o espaço no vazio, o Ndoye, que é o jogador que mais chutou, criou muito isso, por isso que é o jogador que mais tem chutes na Eurocopa. O Rubem Vargas também entrou muito bem, fez um golaço contra a seleção italiana. O Ebsker também vem fazendo uma ótima Eurocopa, dando contenção tanto na frente como atrás, ajuda muito, apoia, cai pelo meio, um ótimo jogador, grande achado do Bolonha. Vamos ver. Acredito que a Suíça é favorita nesse jogo e eu dou meu palpite que a Suíça passa. Mas é isso. Ficaria de Holanda, Suíça, França e Espanha. Mesmo querendo que a Alemanha passe, eu apostei que a Alemanha ia ser campeã dessa Euro. Mas vamos ver. É isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Volto antes das semifinais para falar também
do que aconteceu nas quartas e meus palpites das semis. Valeu? Tamo junto!